Minha nora me deu um vestido de presente de Natal. Eu fui vestida com ele para o trabalho. Minha gerente, uma ex-veterano, olhou para o vestido e ficou pálida. Ela sussurrou: "Você precisa chamar a polícia. Meu nome é Helena Duarte, tenho 68 anos e durante toda a minha vida aprendi a reconhecer quando alguma coisa não cheira bem. Não importa se é o clima dentro de uma casa, o silêncio de um olhar ou o peso de um presente que deveria significar carinho, mas traz algo escondido dentro dele. A verdade é que quanto mais velha eu fico, mais clareza tenho de que os sinais sempre estiveram ali. Nós é que escolhemos ignorá-los para proteger a paz, mesmo quando essa paz já estava morta há muito tempo. Naquela manhã de dezembro, enquanto o sol atravessava as cortinas da minha cozinha, eu ainda acreditava que o vestido que minha nora havia me dado era um gesto bonito. Era a véspera do meu último plantão do ano no mercado onde eu trabalhava. E segurar aquele tecido vermelho entre as mãos me fez sentir por alguns instantes uma mulher celebrada, como se alguém finalmente tivesse lembrado que eu também existia. Meu filho, Marcelo, tinha sido a única luz nos meus dias difíceis, mas depois que se casou com a Fernanda, essa luz começou a piscar, sumir e reaparecer conforme ela decidia. Mesmo assim, quando ela me entregou a caixa embrulhada e sorriu dizendo que era para eu usar no Natal, eu quis acreditar que havia sinceridade ali. Mas eu deveria saber, deveria ter sentido o peso, deveria ter percebido que o sorriso dela sempre tinha bordas afiadas. Vesti o vestido com cuidado, olhando para o espelho, tentando me ver como alguém que ainda podia ser notada. Ele tinha um caimento estranho, como se tivesse sido feito para alguém com outro corpo, outra altura, outra história. Mas o vermelho era bonito, me fez lembrar da juventude, das danças que eu já não dançava, dos natais em que a mesa era cheia e o riso dos meus pais preenchia a casa. Respirei fundo e decidi usá-lo. Talvez, pela primeira vez, Fernanda tivesse tentado acertar. Saí de casa caminhando com o vestido batendo contra as pernas, e a cada passo algo dentro de mim parecia mais inquieto. Lembro do vento frio tocando meus braços e da sensação de que havia algo errado, algo que eu ainda não conseguia nomear. Quando entrei no mercado, o cheiro de pão assando me trouxe um pouco de conforto. Meus colegas sempre foram gentis e me davam força nos dias em que minha casa parecia mais minha prisão do que meu lar. Mas naquele dia, quem me viu primeiro foi Cristina, minha gerente. Uma mulher forte, rígida, com marcas profundas nos braços, lembranças de quando serviu como militar. Cristina raramente se abalava. Era do tipo que encarava gente difícil sem tremer a voz. Porém, quando seus olhos caíram sobre o vestido que eu usava, algo mudou. Ela parou de andar. O rosto perdeu a cor. Sua respiração falhou. "Helena", foi o que ela disse, mas a voz saiu fraca, quase engolida pelo ar pesado. Ela se aproximou devagar, como se tivesse medo do que estava vendo. Seus olhos, antes sempre firmes, estavam cheios de desconforto, como quem reconhece algo terrível que os outros não percebem. Cristina tocou de leve o tecido. Seus dedos tremeram. "Você precisa chamar a polícia." O mundo pareceu desabar dentro de mim. Senti meu estômago virar, minhas mãos suarem, o chão balançar sob meus pés. Aqueles segundos se estenderam como se durassem horas. Eu tentei perguntar o porquê, mas ela levantou a mão em um gesto urgente para que eu ficasse em silêncio. "Helena, tire esse vestido. Agora." Eu não conseguia entender. Minha mente buscava respostas, qualquer explicação lógica, mas tudo parecia distante. A voz dela estava pesada, carregada de algo que eu nunca tinha visto em seus olhos. Eu fiz o que ela mandou. Caminhei até o estoque, fechando a porta atrás de mim, com o coração batendo tão forte que pensei que fosse desmaiar. Tirei o vestido devagar, como se estivesse removendo uma pele que não me pertencia. Coloquei-o dobrado no chão, com cuidado, apesar do pavor que começava a tomar conta de mim. Quando voltei, Cristina já havia chamado a segurança interna. Ela me puxou pelo braço, me afastando do vestido como se ele fosse uma ameaça real. "O que está acontecendo comigo, Cristina?" Minha voz saiu quebrada. Ela respirou fundo, a mandíbula tensa. "A polícia já está a caminho, Helena. Não toque mais naquela peça." Aquelas palavras me atravessaram como lâminas. Eu queria gritar, correr, arrancar a verdade dela, mas nada saía.
Apenas fiquei parada, com a sensação de que minha vida estava prestes a ser virada do avesso. Minutos depois, as luzes azuis começaram a piscar do lado de fora do mercado. E enquanto os policiais entravam, vi o olhar preocupado de Cristina se encontrar com o meu. Foi naquele instante que entendi, sem querer entender, que aquele vestido nunca foi um presente. Nunca foi carinho. Nunca foi Natal. Era outra coisa. Algo que eu ainda não conseguia imaginar. Os policiais se aproximaram lentamente, como se tratasse de uma cena de crime. Um deles abriu um papel dobrado, uma fotografia que eu não pude ver. Outro pediu para Cristina mostrar o vestido no chão. Eles não deixaram que eu chegasse perto. Eu ouvi um deles dizer algo que fez meu corpo inteiro gelar. É o mesmo padrão, a mesma costura, a mesma marca. Olhei para minhas mãos vazias e senti um arrepio profundo na espinha. A mesma de quem? A mesma do quê? Ninguém respondia. Eu era uma estranha dentro da minha própria história. E tudo começou com o vestido que eu recebi das mãos da minha nora. O vestido que agora estava sendo fotografado como prova. O vestido que ela disse ter comprado com carinho, mas cujo toque fez uma ex-militar empalidecer. E pela primeira vez, naquele instante, eu senti medo da minha própria família. Medo da mulher que meu filho havia colocado dentro da minha casa. Medo do que ainda estava por vir. Medo, sobretudo, do motivo pelo qual os policiais me olhavam como se eu estivesse em perigo sem saber. E é aqui que a verdade começa a se revelar, não de uma vez, mas em camadas, como um tecido cheio de segredos costurados por mãos que nunca me quiseram bem. Os policiais caminharam em direção ao estoque como se cada centímetro daquele corredor pudesse esconder uma ameaça invisível. Eu permaneci atrás, perto de Cristina, tentando entender por que tudo parecia tão irreal. O mercado estava silencioso, silencioso demais, como se todos ali tivessem sido tragados pelo mesmo medo que agora se espalhava pelo meu peito. Quando um dos policiais se abaixou perto do vestido, notei o cuidado preciso com que ele abriu uma pequena lanterna e examinou a costura, como se procurasse algo específico. A respiração dele ficou curta, a do colega também. Trocaram olhares rápidos, pesados. Olhares que diziam que eles conheciam aquele tipo de peça, que aquilo não era novidade para eles. Helena Duarte, correto? A voz firme do policial mais velho me chamou. Sim, eu respondi, sentindo meu nome pesar como nunca havia pesado. A senhora poderia nos acompanhar até a sala administrativa, por favor? Temos algumas perguntas. O medo me dominou por completo naquele instante. Não porque eu tivesse feito algo, mas porque, pela primeira vez na vida, percebi que alguém estava usando meu nome, minha idade, minha inocência como ferramenta para algo obscuro, algo que me ultrapassava. Cristina segurou meu braço de leve. Vá com eles. Eu estarei aqui, Helena. O toque dela me deu forças. Acompanhei os dois policiais pelo corredor até a pequena sala de vidro onde, normalmente, somente reuniões rápidas aconteciam. Sentei-me devagar. Minhas mãos tremiam como há muitos anos não tremiam. Como não tremiam nem quando perdi meu marido. Era um tremor diferente, nascido do desconhecido. Um deles se sentou à minha frente. O outro permaneceu de pé, observando tudo, como se esperasse que algo inesperado acontecesse a qualquer momento. Senhora Helena, precisamos que responda com sinceridade absoluta. Onde a senhora conseguiu aquele vestido? Minha nora me deu de presente de Natal, eu disse, engolindo em seco. Ela entregou anteontem. Disse que ficaria bonito em mim e que eu deveria usar no trabalho hoje. Eu só vesti. O policial anotou algo rapidamente. Qual o nome da sua nora? Fernanda Duarte. Casada com meu filho Marcelo. Ele parou de escrever por um instante. O silêncio ficou tão espesso que parecia impossível respirar. A senhora sabe onde ela comprou o vestido? Não. Ele veio em uma caixa simples, sem etiqueta. Mas achei que fosse só um presente diferente. A expressão do policial mudou. Havia pena, talvez até preocupação, mas principalmente havia urgência. Senhora Helena,
Esse vestido faz parte de um conjunto de peças que temos investigado nos últimos meses. Vestidos com costuras específicas, distribuídos em locais estratégicos para envolver pessoas inocentes em situações perigosas. Meu coração disparou como um tiro. Envolver em quê? Eu perguntei quase sem voz. Ele respirou fundo antes de responder. Tráfico de informações. E, em alguns casos, transporte de microdispositivos costurados dentro do forro, mensagens codificadas, identificações clandestinas e até substâncias ilegais em microcápsulas que só podem ser vistas sob luz especializada. Eu encarei o policial como se estivesse ouvindo ficção, como se estivesse presa em um episódio de algo que não pertencia à minha vida comum, a minha vida de idosa que luta para pagar contas, cuidar da casa e manter alguma dignidade. Mas a realidade estava ali, nua, fria, implacável. O vestido que Fernanda me deu continha alguma coisa? Ainda não sabemos. Mas Cristina fez o que qualquer experiente de operações militares faria. Ela reconheceu o padrão. São costuras que remetem a peças usadas para comunicação clandestina. Não é comum alguém acima dos 60 receber isso ao acaso. Eu senti uma pontada profunda, como se algo me perfurasse por dentro. Por quê? Por que alguém enviaria isso para mim? O policial hesitou. Não sabemos ainda, mas há duas possibilidades. Ele levantou 2 dedos. Primeira, usaram a senhora como transportadora sem seu conhecimento. Segunda, a senhora era o alvo de uma armação. A sala pareceu girar ao meu redor. Armação. A palavra ecoou dentro de mim como um trovão. Eu nunca fiz mal a ninguém. A gente sabe, ele respondeu com firmeza, mas alguém pode estar tentando que pareça que fez. Comecei a tremer de novo. Minha respiração ficou pesada. Era como se cada célula do meu corpo gritasse que aquilo só podia ser obra de alguém próximo. Alguém que tinha acesso aos meus hábitos, à minha vida, à minha vulnerabilidade. Foi então que uma imagem atravessou minha mente como uma lâmina fria. Fernanda. O sorriso dela. As palavras doces demais. Os presentes inesperados, a forma como sempre queria saber onde eu estava, a preocupação repentina com meu trabalho, com meus horários, as perguntas que pareciam inocentes, mas que agora soavam como interrogatórios disfarçados. Ela sabia muito sobre mim, sabia onde eu estaria naquela manhã, sabia que Cristina era militar aposentada, sabia que o mercado tinha câmeras por todos os lados, sabia, acima de tudo, que eu confiaria nela. O policial interrompeu meu pensamento. Precisamos do contato do seu filho. Ele precisa vir até aqui. Senti meu peito apertar. Marcelo não vai acreditar. Ele sempre está do lado dela. O policial se inclinou para a frente. É justamente por isso que precisamos falar com ele. A senhora não está segura até entendermos como esse vestido chegou às suas mãos. Ouvir aquilo me quebrou por dentro. 68 anos de vida. E era a primeira vez que alguém me dizia, com todas as letras, que eu estava em risco. Quando eles saíram da sala por alguns minutos, eu fiquei sozinha. O vidro da sala me mostrava o movimento do mercado voltando devagar, mas tudo parecia distante. Meu coração batia no ritmo da dor e da desilusão. Olhei para minhas mãos enrugadas e senti como se estivesse vivendo o início de algo muito maior do que conseguia compreender. Algo que não começou naquele dia. Algo que talvez estivesse sendo preparado há meses. Voltei a pensar no vestido, no tecido estranho, no cheiro leve que parecia diferente, quase químico, mas que eu ignorei. Em como Fernanda insistiu para eu usá-lo logo. Em como ela me observou com um brilho nos olhos no dia em que me entregou. Um brilho que agora eu reconhecia. Não era carinho, era cálculo. Foi nesse instante, ainda sozinha na sala, que a verdade se instalou dentro de mim com a força de uma pancada. Minha nora não tinha me dado um presente. Ela tinha me colocado no centro de uma armadilha. E pela primeira vez, eu senti que estava prestes a descobrir quem ela realmente era e o que ela queria de mim. Quando deixei a sala administrativa, ainda sob supervisão dos policiais, senti como se meus pés não tocassem mais o chão. O mercado, antes familiar, agora era um cenário estranho, cheio de sombras. As pessoas me olhavam sem saber o que estava acontecendo, mas eu sabia que, dentro de minutos, comentários começariam a se espalhar. Uma senhora de quase 70 anos sendo escoltada pela polícia por causa de um vestido. Era absurdo, era humilhante, era cruel, mas era apenas o começo. Cristina me chamou no canto,
mantendo a postura firme, porém com um olhar que carregava algo que eu jamais esqueceria: preocupação genuína. Helena, eu conheço esse tipo de confecção. Sei o que significa alguém colocá-la em suas mãos. Isso não foi acaso. Eu respirei fundo, tentando conter o tremor da minha voz. Você acha que alguém quer me machucar? Ela levou alguns segundos para responder. Acho que alguém quer que pareça que você está envolvida em algo que não está. E isso me preocupa muito. Aquelas palavras me rasgaram por dentro. Eu sempre fui uma mulher pacífica. Mãe, esposa, trabalhadora. Minha vida não tinha nada de extraordinário, além das dores que todo mundo carrega. Então por que eu seria alvo de algo tão sombrio? A resposta estava lá, na parte da minha vida que eu vinha ignorando: a minha relação com Fernanda. Foi a polícia quem ligou para meu filho Marcelo, pedindo que fosse até o mercado. Enquanto aguardávamos, me sentei no banco perto da entrada. Cada segundo parecia se arrastar, como se estivesse preso ao chão. Eu olhava para a porta e imaginava o rosto do meu menino quando soubesse o que estava acontecendo comigo. Um menino que já não era mais meu. Um homem que agora orbitava apenas ao redor da esposa. Lembro do dia em que Fernanda apareceu pela primeira vez na minha casa. Era educada, gentil, prestativa. Ajudou com a louça, elogiou o tempero do meu feijão, disse que eu era uma mulher admirável. Cada palavra dela parecia açúcar. Mas até o açúcar estraga quando a gente deixa exposto demais. Com o passar dos meses, pequenas coisas foram mudando. Primeiro, ela reclamava das minhas visitas. Depois, dizia que eu atrapalhava. Depois, que eu parecia triste demais, cansada demais, frágil demais. Fernanda tinha o dom de transformar cuidados em críticas e críticas em veneno. Sempre de forma tão sutil que, quando eu percebia, já estava defendendo a mim mesma sem motivo. E meu filho, Marcelo, acreditava nela. Ouvir minha própria carne dizer que eu estava exagerando, que Fernanda só queria ajudar, foi como levar pequenas punhaladas que nunca cicatrizavam. Quando a vida nos humilha devagar, a gente quase se acostuma, mas aquele vestido mostrou que nada era acaso. Foi então que ouvi a porta automática do mercado abrir e senti meu coração disparar. Marcelo entrou, apressado, olhando para todos os lados. Reconheceu Cristina, reconheceu os policiais e, por fim, me viu sentada, com o rosto ainda molhado de suor e confusão. Mãe, o que está acontecendo? Por que me ligaram dizendo que você está envolvida com... A voz dele falhou. Eu o abracei, mas senti que ele não retribuiu da mesma forma. Seu corpo estava tenso, rígido, como se tivesse medo de se aproximar demais. Isso doeu mais do que qualquer palavra que ele pudesse dizer. Marcelo, aquele vestido que a Fernanda me deu, a polícia encontrou algo errado nele. Algo grave. Ele arregalou os olhos, confuso, e depois respirou fundo. Mãe, isso deve ser engano. Fernanda comprou aquilo para você com carinho. Não é possível que... Cristina interrompeu com firmeza. Não foi engano. E precisamos entender como esse vestido chegou até sua mãe. Marcelo virou o rosto, incomodado. Você está me dizendo que a minha esposa está envolvida com crime? Com espionagem? Com... seja lá o que for isso? Nós estamos dizendo que ela nos deu um problema que precisa ser esclarecido, Cristina completou. A tensão entre os dois era palpável. Meu filho esfregou a testa, irritado. Eu não acredito nisso. A Fernanda jamais colocaria minha mãe em perigo. Vocês estão exagerando. Cada palavra dele era uma facada lenta. Foi então que o policial mais velho se aproximou. Senhor Marcelo, sua mãe foi encontrada usando uma peça com padrões que investigamos há meses. Peças que têm sido usadas para incriminar pessoas inocentes. E todas as vítimas tinham algo em comum: relações familiares tensas. Marcelo ficou em silêncio. O ar ao redor dele pareceu congelar. Eu abaixei os olhos. Não queria olhar para ele naquele momento. O silêncio dele dizia muito mais do que qualquer defesa que pudesse fazer da esposa. Helena, o policial disse, precisamos saber se alguém visitou sua casa recentemente. Alguém que você talvez não conheça. Eu pensei. Esforcei-me para lembrar de qualquer detalhe. Fernanda esteve lá 3 vezes esta semana, respondi. Mas isso não é estranho. O que é estranho é que ela insistiu muito para eu usar o vestido hoje. Ela quase ficou irritada quando eu disse que talvez deixasse para o Natal. Cristina cruzou os braços, pensativa. Isso confirma o padrão. Helena era o alvo perfeito.
Uma idosa, trabalhadora, respeitada, sem suspeitas, perfeita para transportar algo sem questionar, ou perfeita para ser acusada injustamente. Marcelo respirou fundo, tentando se manter firme. Eu vou ligar para Fernanda. Tem que ter uma explicação. Enquanto ele discava o número, pude ver a mão dele tremendo. Ele levou o celular ao ouvido, e então seu rosto mudou completamente. Ela desligou, disse ele, perplexo. Ela rejeitou minha ligação. Cristina soltou um suspiro pesado. Isso não é bom. Uma sensação amarga percorreu minha pele. Eu sabia que, a partir daquele instante, nada seria como antes. O vestido não era o único segredo. Ele era apenas a ponta do tecido que começava a se desfiar, e por trás daquele fio havia algo muito maior. Algo que envolvia minha família e que estava prestes a explodir. Marcelo tentou ligar para Fernanda mais 2 vezes e em todas elas a ligação foi recusada. Eu observava meu filho com uma mistura de dor e piedade. Ele caminhava de um lado para o outro, apertando o celular contra a orelha, como se tentasse forçar a esposa a atender pelo simples peso da insistência. Mais nada. A ausência dela era uma resposta mais alta do que qualquer palavra que pudesse dizer. Os policiais trocaram olhares discretos, como quem já reconhecia um padrão que ainda escapava ao resto de nós. Cristina cruzou os braços, a postura firme de militar experiente, deixando claro que ela já havia visto aquele tipo de comportamento antes. O silêncio de quem teme ser descoberto. Quando Marcelo finalmente parou de tentar ligar, ele se aproximou de mim. Mãe, eu juro que não entendo o que está acontecendo. A Fernanda nunca faria nada para te prejudicar. Ela te respeita. Sempre te respeitou. Eu respirei fundo. Marcelo, seu conceito de respeito vem muito distorcido ultimamente. Ele franziu a testa, ofendido. Como assim? Eu o encarei com calma, com a serenidade dolorosa de quem já viveu demais para ter medo da verdade. Respeito não é te afastar da sua mãe. Respeito não é te fazer duvidar da pessoa que te criou. Respeito não é diminuir minhas dores, questionar minha memória, desvalorizar minhas palavras. Você chama de cuidado, mas eu chamo de controle. Marcelo deu um passo para trás, como se eu tivesse o empurrado fisicamente. Isso não é justo. Não é justo, eu concordei. Nada disso é justo. Mas precisamos parar de fingir que está tudo bem. A Fernanda passou do cuidado para a dominância. E você nem percebeu. Ele desviou o olhar. Típico de quem está prestes a confrontar a própria negação. O policial mais velho se aproximou novamente. Senhor Marcelo, precisamos fazer algumas perguntas sobre sua esposa. Isso é necessário para prosseguir com a investigação. Marcelo respirou fundo, hesitante, mas assentiu. A primeira pergunta foi simples, mas cheia de peso. Ela tem trabalhado ultimamente? Ele mexeu no celular, nervoso. Não. Ela saiu do emprego há 3 meses. Disse que não estava se sentindo bem. Depois, não falou mais sobre isso. A segunda pergunta veio em seguida. Ela anda saindo de casa com frequência, recebendo pessoas que o senhor não conhece? Marcelo pensou antes de responder. Sim, ela sai muito. Às vezes volta tarde. E, ultimamente, tem recebido umas mulheres que eu nunca vi. Diz que são amigas novas do curso de artesanato. Os policiais trocaram olhares imediatos. Artesanato era um termo comum usado por grupos clandestinos para camuflar encontros. Isso eu só entenderia mais tarde, mas naquele momento, apenas percebi que aqueles olhares ampliaram meu medo. A terceira pergunta foi ainda mais direta. O senhor sabe dizer se sua esposa esteve recentemente em contatos ou eventos fora da cidade? Marcelo apertou o celular com força. Ela viajou 2 vezes no último mês. Disse que era um retiro espiritual. Cristina ergueu uma sobrancelha, como quem associa peças que finalmente começam a fazer sentido. Os retirados espirituais, na verdade, eram pontos de encontro usados por redes que trafegavam informações sem deixar registros digitais. Locais onde celulares eram proibidos. A polícia sabia disso. Cristina sabia disso. Mas Marcelo não tinha a menor ideia. E eu começava a entender que minha nora, a mulher que entrou na minha casa sorrindo e oferecendo ajuda, tinha uma vida paralela que nenhum de nós conhecia. Foi então que o policial abriu uma pasta e tirou de dentro uma fotografia. Eu só pude ver por um breve instante, antes que ele a recolhesse novamente, protegendo detalhes da investigação. Mas aquele pequeno vislumbre foi suficiente para gelar meu sangue.
Era uma mulher de costas, altura semelhante à de Fernanda. Cabelos longos, pretos, amarrados como ela costumava usar. A imagem parecia ter sido capturada por uma câmera de segurança, talvez em algum galpão ou armazém. Eu prendi a respiração. Aquele é um dos nossos alvos em investigação, o policial disse, guardando a foto. E temos motivos para acreditar que essa mesma pessoa participou da distribuição de peças clandestinas, como o vestido que sua mãe recebeu. Marcelo arregalou os olhos. Você está dizendo que é a Fernanda? Não podemos afirmar ainda. Mas a semelhança e os padrões comportamentais não podem ser ignorados. Aquela frase caiu sobre nós como um muro desabando. Marcelo parecia oscilar entre incredulidade e pânico. Ele conhecia a esposa dele, ou achava que conhecia. Eu conhecia o olhar de alguém que escondia uma vida dupla. Não porque já tivesse vivido algo assim antes, mas porque aprendi que a maldade raramente chega anunciando seu nome. Ela chega devagar, em pedaços, em pequenos gestos, em presentes inesperados, em vestidos sem etiqueta. O policial continuou. Precisamos localizar Fernanda imediatamente. E até que isso aconteça, a senhora, Dona Helena, não pode voltar para sua casa sozinha. Eu senti o chão sumir. Minha casa, esse é o meu lar. O único lugar onde ainda encontro algum conforto. Cristina colocou a mão no meu ombro. Helena, se alguém tentou te usar ou te incriminar, sua casa pode ser parte do plano. Não sabemos o que pode ter sido deixado lá. Meu corpo inteiro gelou. Fernanda esteve na minha casa 3 vezes naquela semana. 3 vezes. Ela teve tempo, acesso, tranquilidade. E eu, ingênua, abri a porta todas as vezes. Foi então que Marcelo, com os olhos marejados, se virou para mim. Mãe, eu vou com você. A gente vai entender isso juntos. Eu queria acreditar nele. Queria abraçá-lo e sentir que ainda tinha o meu filho de volta. Mas algo dentro de mim, um instinto antigo, murmurava que essa guerra ainda estava longe de acabar e que o pior ainda estava por vir. A verdade não tinha sido revelada. Ela estava apenas começando a se mexer debaixo dos escombros. E eu, uma senhora de quase 70 anos, estava no centro dela. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito para continuarmos trazendo histórias como esta. Meu nome é Helena Duarte, e enquanto eu caminhava ao lado da polícia em direção à saída do mercado, minha mente parecia dividir 2 mundos. O mundo que eu conhecia, feito de rotina, simplicidade e silêncio, e o mundo que se revelava agora, cheio de armadilhas, intenções ocultas e pessoas que eu julgava conhecer, mas que talvez nunca tivessem mostrado seu verdadeiro rosto. Marcelo caminhava alguns passos atrás de mim, tão quieto que quase não parecia o mesmo filho que, anos antes, corria pelos corredores de casa pedindo colo, pedindo comida, pedindo aconchego. Hoje, o que eu via era um homem fragmentado, segurando o celular como se ele fosse a única âncora que mantinha sua vida ainda no lugar. Cristina nos acompanhava até o estacionamento. O vento frio mexia no cabelo dela, revelando cicatrizes antigas que nunca me atrevi a perguntar como surgiram. Eu admirava aquela mulher desde o dia em que comecei a trabalhar no mercado. Ela tinha aquela força que só quem viu o pior do mundo consegue carregar. E agora, ela olhava para mim com o mesmo olhar que usava quando alertava os funcionários sobre perigos reais, concretos. Helena, você tem certeza de que não houve mais nada estranho nos últimos dias? Qualquer detalhe pode nos ajudar a entender o que está acontecendo. Eu respirei fundo, tentando vasculhar minha memória como quem procura uma caixa escondida no sótão da própria alma. Houve algo, sim. Marcelo ergueu os olhos rapidamente. O que, mãe? Eu me senti envergonhada de dizer, como se confessar meu desconforto fosse prova de fraqueza. Na última visita que Fernanda fez, eu senti um cheiro estranho no meu quarto, como um perfume doce demais, mas misturado com algo químico. Não era meu, e não era nada que eu usasse na casa. Cristina franziu o senho. E você comentou isso com alguém? Não, eu apenas achei que fosse frescura da minha idade. Ela balançou a cabeça. Instinto não é frescura. Instinto é aviso. Os policiais aproximaram o carro e abriram a porta traseira para mim. Eu hesitei. Entrar ali, sendo inocente, me trouxe um tipo de dor que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo. Era como se uma parte da minha dignidade tivesse sido arrancada à força. Senhora Helena, disse um dos policiais, compreendemos que isso é difícil, mas é para sua segurança. Segurança.
Era a primeira vez que alguém usava essa palavra comigo com peso real. Eu nunca precisei de proteção. Sempre fui a coluna da família, a base, o porto seguro. E agora, aos 68 anos, eu era tratada como alguém que precisava ser escoltada para entrar em sua própria casa. Marcelo entrou no banco da frente, ainda tentando ligar para Fernanda. Ele falava baixo, apertando repetidamente o botão de chamada, como se insistir fosse suficiente para quebrar o silêncio que ela impunha. Mas ela não atendia, não atenderia. E no fundo, eu já sabia. Enquanto o carro percorria o caminho até minha casa, flashes da minha vida vinham como ondas que tentavam me derrubar. Lembrei do dia em que Fernanda anunciou o namoro com Marcelo. Lembrei de como ela parecia perfeita demais, atenciosa demais, interessada demais no que eu tinha, no que eu era, no que eu representava para meu filho. Lembrei de como, aos poucos, ela começou a reorganizar a dinâmica entre nós. Primeiro sugerindo que ele me visitasse menos, para me deixar descansar. Depois, criticando decisões minhas na frente dele. Depois, questionando minha capacidade de viver sozinha. Era como se ela estivesse preparando o terreno. Mas para quê? O carro virou a esquina da minha rua. Eu senti meu coração subir até a garganta. Minha casa estava ali, parada, silenciosa, exatamente como eu a deixara, mas nada nela parecia igual. A presença dos policiais ao meu lado, o olhar atento de Cristina no carro atrás e a postura tensa de Marcelo transformavam minha casa em algo que eu nunca imaginaria. Um campo de incerteza. Quando estacionamos, um dos policiais pediu que eu ficasse dentro do carro por alguns minutos. Saíram, conversaram entre si e somente então sinalizaram para Cristina e Marcelo que poderiam descer. Eu vi quando Cristina colocou a mão sobre a maçaneta do portão. Sua postura mudou. O olhar ficou estreito, calculista. Ela circulou à frente da casa como alguém acostumada a procurar sinais invisíveis para pessoas comuns. Helena, disse ela, não entre ainda. Precisamos verificar tudo primeiro. Eu assenti com o peito apertado. Os policiais abriram o portão com cuidado. Entraram devagar, como se o ar pudesse carregar alguma ameaça. Um deles observou as janelas, a fechadura, a caixa de correio. O outro entrou pelo corredor lateral. Tudo parecia normal, mas a normalidade em situações como essa é o que mais dá medo. Cristina me fez sinal para descer do carro apenas quando eles verificaram os cômodos principais. Ao pisar em casa, eu senti um arrepio profundo, como se atravessasse uma fronteira invisível entre minha antiga vida e o caos. O cheiro que eu mencionei para Cristina voltou à minha memória. Aquele perfume adocicado, artificial, intruso. Ele ainda estava lá, fraco, quase imperceptível, mas presente. Exatamente no corredor que levava ao meu quarto. Eu parei. Um dos policiais percebeu. Senhora Helena, algo errado? Sim, eu murmurei. Aqui, esse cheiro. Não é meu. Eles se aproximaram do corredor, acenderam lanternas e começaram a examinar as paredes, o chão, a porta. Cristina abriu a janela para arejar. Marcelo olhava em volta, confuso, como se a própria casa tivesse se tornado um enigma para ele também. E então, um dos policiais chamou. Achei algo. O mundo pareceu parar. Ele segurava um pequeno objeto entre os dedos, pequeno demais para ser notado, fino demais para parecer importante. Era uma cápsula metálica, menor que um grão de arroz. Eu senti minhas pernas falharem. Cristina se aproximou com passos firmes, pegou a cápsula com uma pinça e colocou dentro de um saquinho transparente. Isso estava na fresta do rodapé, disse o policial. Escondido. Marcelo ficou pálido. Isso é o quê? Cristina respondeu com a voz mais séria que eu já ouvi usar. Informação. Dados comprimidos. Ou algo pior. Eu levei a mão à boca. Naquele instante, não restava mais dúvida. Fernanda não só sabia o que estava fazendo. Ela usou a minha casa. Usou meu silêncio. Usou minha confiança. E, acima de tudo, usou minha vida como escudo para as próprias intenções. Minha voz saiu fraca, rasgada. Cristina, isso tudo estava mesmo acontecendo perto de mim sem que eu percebesse? Ela me olhou com firmeza. Helena, isso não começou agora. Esse plano foi colocado em prática há muito tempo. Você só não viu porque nunca desconfiou que alguém da própria família fosse capaz disso. E naquele segundo, eu finalmente entendi.
Eu não estava lidando com uma nora difícil. Eu estava lidando com uma mulher que construíra uma vida inteira baseada em mentiras. Uma mulher que, por algum motivo, havia escolhido justamente a mim como peça central de seu jogo. E o que eu descobrisse nos próximos capítulos dessa história poderia destruir tudo. A cápsula metálica parecia brilhar dentro do saquinho transparente como um pequeno veneno escondido. Aquilo era menor do que uma semente, mas tinha peso suficiente para desmoronar uma vida inteira. Eu a olhava como se ela fosse uma serpente enrolada em silêncio, pronta para atacar a dignidade que levei décadas para construir. Cristina se aproximou de mim, com passos lentos, medidos. Seu rosto estava sério, preocupado, mas havia também algo mais, uma espécie de respeito, como se ela finalmente entendesse o tamanho do golpe que eu estava prestes a absorver. Helena, ela disse, esse tipo de microcápsula não aparece por acaso. Ela não cai no chão como poeira. Isso foi colocado aqui. E foi colocado por alguém que sabia exatamente onde esconder. Eu senti as lágrimas brotarem, mas me recusei a deixá-las cair. Não diante da polícia, não diante de Cristina e principalmente não diante de Marcelo. Eu queria me manter inteira, mesmo que por dentro estivesse completamente destruída. Marcelo, porém, não teve a mesma força. Ele levou as mãos ao rosto e se sentou no sofá, como se não conseguisse sustentar o peso da realidade. Isso não pode ser verdade. Isso não pode estar acontecendo na nossa família. Cristina se ajoelhou diante dele, em um gesto raro de humanidade. A pior parte de lidar com pessoas que vivem no submundo é que muitas vezes elas escolhem suas vítimas dentro da própria família. Elas se aproveitam da confiança, da rotina e da ingenuidade de quem jamais desconfiaria delas. Marcelo levantou o rosto, os olhos vermelhos e sussurrou: "Você está dizendo que a Fernanda usou a minha mãe?" Cristina não respondeu de imediato. Ela apenas encarou o vazio por alguns segundos antes de dizer: "Estou dizendo que sua esposa tem uma vida que vocês não conhecem. E que, se não descobrirmos rapidamente onde ela está, as coisas podem ficar muito piores." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um sino pesado, grosso e profundo. Piores. Eu já não sabia o que poderia ser pior do que aquilo. Ser usada, ser enganada, ser peça de uma trama criminosa, ser arrastada para um mundo que eu nunca pedi para conhecer. Mas o olhar de Cristina dizia que havia sim algo pior. E eu temia saber o que era. Os policiais começaram a revistar a casa inteira. Abriram gavetas, levantaram tapetes, examinaram as janelas com lanternas, tocaram em paredes em busca de compartimentos escondidos. A sensação de invasão era sufocante, mas eu sabia que era necessária. A minha casa, que sempre fora meu templo, meu refúgio, meu mundo simples e modesto, agora parecia um cenário de guerra. E eu não sabia mais onde estava meu próprio chão. Enquanto eles faziam a busca, eu fui até a cozinha, guiada por uma necessidade estranha de confirmar algo que até aquele momento eu havia ignorado. Quando abri a porta do pequeno armário onde guardava os panos de prato, senti um cheiro diferente. Não era o cheiro da cápsula da sala, era outro. Um perfume floral, forte, que jamais usei. Meu coração falhou. Marcelo percebeu meu movimento e se aproximou. "Mãe?" Eu tirei os panos de prato, um por um, até alcançar o fundo do armário. E lá, entre o tecido dobrado e a madeira gasta, havia algo que me destruiu completamente. Uma segunda cápsula. E esta não estava escondida na fresta do rodapé. Estava guardada nos meus panos, nos que eu dobrava com as próprias mãos, nos que eu usava para limpar a mesa do meu jantar, nos que me lembravam de quando eu ainda cozinhava para um marido que não está mais comigo. Eu caí de joelhos. 2 cápsulas, 2 provas, 2 confirmações de que aquilo não era acaso, de que alguém estava transformando minha casa em depósito clandestino, de que eu poderia ter sido presa sem saber de nada, de que, aos olhos da lei, eu seria apenas uma idosa envolvida em atividades criminosas, e que alguém estava apostando exatamente nisso. Cristina correu até mim, ajoelhando-se ao meu lado. "Helena, isso aqui muda tudo." Ela segurou a cápsula entre os dedos com uma mistura de raiva e tristeza. "Isso não é apenas uma armação. Isso é uma implantação sistemática. E quem quer que tenha feito isso sabia exatamente o que fazia.
Eu encarei Cristina com a voz embargada. Foi ela, não foi? A Fernanda. Ela esteve aqui. Ela mexeu nas minhas coisas. Ela colocou isso tudo enquanto sorria para mim. Cristina estreitou os olhos, afirmando sem palavras. Marcelo bateu a mão na parede. Eu não acredito. Não posso acreditar que ela é capaz disso. Cristina se levantou devagar, impondo firmeza à própria voz. Marcelo, agora preciso ser muito clara com você. Sua esposa não está fugindo porque está com medo de ser injustiçada. Ela está fugindo porque sabe que o cerco está se fechando e que sua mãe não era apenas uma vítima. Era uma peça essencial. Eu senti meu estômago se contrair. Peça essencial. A palavra parecia suja, perigosa. Eu me levantei com dificuldade, apoiando a mão na mesa. Cristina, por quê? O que ela ganharia com isso? O que eu represento? Cristina hesitou. Foi a primeira vez que vi dúvida no rosto dela desde o início dessa confusão. Helena, ainda não sabemos. Mas sabemos de uma coisa. Eu prendi a respiração. Ela não fez isso sozinha. A frase caiu no ar como um peso enorme. Eu senti Marcelo congelar ao meu lado. Ele piscou 2 vezes, confuso, quase em choque. Como assim? Não sozinha? Cristina respirou fundo antes de continuar. Pessoas que operam nesse nível não agem isoladas. Elas têm redes, contatos, cúmplices e, neste caso, alguém próximo dela, talvez alguém da família dela ou alguém que frequenta sua casa, participou dessa armação. Eu senti o chão se abrir. Poderia haver mais gente envolvida? Poderiam haver mais visitas disfarçadas, mais manipulações, mais intenções ocultas? Cristina se aproximou de mim, segurando meus ombros com firmeza. Helena, escute-me bem. Isso não é culpa sua. Esse tipo de pessoa escolhe alvos vulneráveis. E você não é fraca. Você é apenas boa demais para desconfiar de quem ama. Eu fechei os olhos. Ser boa sempre foi minha virtude. E agora era minha sentença. Cristina continuou. A partir de agora, vamos proteger você. Você não vai mais enfrentar isso sozinha. Mas precisamos encontrar Fernanda antes que ela fuja para um lugar onde não possamos alcançá-la. Eu abri os olhos e sussurrei. E se ela já estiver longe? Cristina respondeu com um olhar frio e cortante. Então precisamos descobrir o que ela deixou para trás. E naquele instante, eu tive certeza absoluta de uma coisa. Fernanda não era apenas uma mentirosa. Não era apenas manipuladora. Não era apenas perigosa. Ela era alguém que havia transformado minha vida, minha casa, meu nome, meu corpo, em uma ferramenta. E eu ainda não fazia ideia do motivo, mas iria descobrir. Nem que isso me custasse tudo. O dia já estava quase terminando quando deixamos minha casa. As paredes pareciam respirar junto comigo, como se tudo ali guardasse um segredo antigo que finalmente desejava ser revelado. E pela primeira vez na vida, eu tive medo da minha própria sala, da minha cozinha, dos meus panos de prato, dos meus armários. Medo de tudo o que eu nunca soube que estava escondido ali. Os policiais nos colocaram novamente no carro para nos levar à delegacia, onde eu precisaria prestar um depoimento completo. Marcelo sentou-se ao meu lado, imóvel, perdido dentro de si. Eu olhava para ele e sentia uma dor profunda, uma dor de mãe que percebe que perdeu o filho 2 vezes. A primeira quando ele cresceu e a segunda quando se entregou às mãos da esposa. Cristina seguia atrás, em outro veículo, trocando mensagens rápidas com a equipe. Seu olhar estava mais duro do que no começo do dia. Era como se o caso tivesse deixado de ser uma simples operação e se transformado em algo pessoal. Quando chegamos à delegacia, o ar frio da noite encontrou o calor do meu corpo cansado. Eu estava exausta, mas não permiti que minhas pernas vacilassem. Sentei-me na cadeira indicada e o policial mais velho colocou um gravador na mesa. Senhora Helena, começaremos quando a senhora estiver pronta. Eu respirei fundo, tentando encontrar minha voz no meio da confusão que se instalava dentro de mim. Estou pronta. E então comecei. Contei tudo. Desde o dia em que Fernanda entrou na minha vida até o instante em que encontrei a segunda cápsula escondida na minha casa. Falei das visitas constantes, das perguntas que pareciam inocentes, dos presentes súbitos, dos silêncios incômodos. Falei do vestido, do cheiro estranho no meu quarto, do sorriso dela no dia que me entregou a caixa. A cada frase, eu sentia como se estivesse tirando placas de concreto do meu peito. Marcelo ouviu tudo em silêncio, nem uma interrupção, nem um suspiro, apenas olhos vazios,
como se sua mente tivesse se desligado do próprio corpo. Quando terminei, um dos investigadores me fez uma pergunta que parecia simples, mas que me atingiu como um golpe. Dona Helena, a senhora sabe se Fernanda tinha acesso aos seus documentos pessoais? Eu pensei. E doeu pensar. Sim, eu respondi. Ela cuidou da minha pasta de contas um dia, dizendo que queria me ajudar a organizar tudo. Eu deixei. E ela teve acesso a tudo. O policial trocou um olhar rápido com Cristina, que acabara de entrar na sala. Cristina se aproximou, apoiando as duas mãos na mesa. Helena, precisamos verificar isso imediatamente. Seus documentos podem ter sido usados para algo sem que você soubesse. Meu coração acelerou. Como assim? Cristina respirou fundo. Ferramentas de identidade são valiosas para quem quer se esconder, se infiltrar ou escapar. E alguém com a idade da senhora é o alvo perfeito para registros falsos, aberturas de contas, transferências clandestinas. Eu senti a alma gelar. Aquela mulher que eu acolhi, que eu convidei para minha mesa, que eu tratei como filha, teria usado meu nome? Teriam colocado meu CPF em golpes, meu endereço em cadastros clandestinos, meu rosto como fachada de uma organização criminosa? Meu Deus! O policial então disse: vamos precisar verificar seus dados em todos os sistemas, bancos, cadastros públicos, registros recentes, e se encontrarmos algo... Ele não precisou terminar. Eu entendi. Cristina me olhou profundamente e, pela primeira vez desde que tudo começou, sua voz suavizou. Helena, ninguém merece passar por isso, mas você está segura agora. Nós estamos com você. Aquelas palavras, ditas em meio ao caos, caíram como um cobertor quente sobre uma alma congelada. Chorei. Chorei sem vergonha, sem contenção, sem medo de parecer frágil, porque eu era frágil naquele momento. E tudo bem ser frágil quando o mundo desaba. Mas algo muito estranho aconteceu logo depois. Um dos investigadores entrou apressado na sala, segurando um tablet. Temos algo, disse ele, olhando diretamente para Cristina. Ela se levantou como um soldado pronto para uma guerra. O que encontraram? Ele respirou fundo. Movimentações recentes. No nome da dona Helena. O ar saiu do meu corpo. Movimentações? Que movimentações? Eu mal uso o cartão para pagar o mercado. Ele deslizou o dedo na tela e mostrou para Cristina. Ela franziu o senho, surpresa. São registros de inscrição em empresas estrangeiras, compras online feitas em nome dela, novas linhas telefônicas cadastradas e... passagens. Passagens? Eu repeti, tonta. Sim, passagens compradas ontem à noite com o nome de Helena Duarte, data de embarque. Hoje, eu levei a mão ao peito. Senti o coração falhar. Pousei a outra mão na mesa para não cair. Marcelo ficou de pé num salto. Passagens para onde? O investigador respondeu. Para a Tríplice Fronteira. O silêncio que tomou a sala foi tão pesado que parecia ter peso físico. Cristina fechou os olhos por um instante, como quem encaixa as peças de um quebra-cabeça terrível. Fernanda estava planejando fugir, e usando o meu nome. Era por isso que ela queria que eu usasse aquele vestido. Era por isso que ela esteve na minha casa tantas vezes. Era por isso que ela queria me isolar, me enfraquecer, me fazer parecer confusa, frágil, perdida. Ela queria criar um perfil, um padrão, uma história, a minha história. E então Cristina disse algo que fez minha espinha gelar. Helena, ela estava preparando você para desaparecer. Eu perdi o ar. Marcelo segurou minha mão como não fazia há anos. Mãe, meu Deus, mãe, Cristina continuou. Se você fosse presa por causa das cápsulas, se você fosse considerada cúmplice e estivesse sob investigação, se sua vida estivesse completamente desestruturada, seria muito fácil sumir com você sem que ninguém questionasse. Eu senti a sala girar. Fernanda não estava apenas tentando usar meu nome, ela estava tentando roubar minha vida. E naquele momento, pela primeira vez desde que tudo começou, um sentimento novo nasceu dentro de mim. Um sentimento que eu não sentia havia décadas. Fúria. Uma fúria silenciosa, madura, profunda. E pela primeira vez, eu sussurrei. Eu não vou deixar ela fazer isso comigo. Cristina tocou meu ombro. Helena, esse é o espírito que vai te salvar. E então, pela primeira vez, eu entendi. Eu não era mais apenas vítima. Eu estava começando a acordar. Depois da revelação das passagens, da inscrição em empresas, da criação de linhas telefônicas no meu nome, um silêncio mortal tomou conta da sala.
Era o tipo de silêncio que antecede tempestades, daqueles que rasgam o céu em duas metades. Era um silêncio tão profundo que parecia capaz de desmontar a alma de quem o encarava. Eu nunca imaginei que alguém próximo fosse capaz de tamanho nível de manipulação. Não era apenas maldade, era engenharia. Um plano pensado com antecedência, com frieza, com cálculo. Fernanda não era uma pessoa comum. Era alguém treinada para estudar fragilidades, explorar brechas, transformar confiança em arma. E o meu erro sempre foi confiar demais. Cristina caminhava pela sala, analisando os dados no tablet, enquanto os investigadores falavam entre si. Marcelo permanecia ao meu lado, segurando minha mão como se temesse que eu desaparecesse ali mesmo, diante de seus olhos. Quando Cristina finalmente parou e me encarou, sua voz saiu firme, direta, sem espaço para ilusões. Helena, existe algo que você precisa entender agora. E precisa aceitar sem hesitação. Eu ergui o olhar. Você não é uma senhora indefesa. Você é o centro de uma operação criminosa que tentou usar seu nome, sua casa, seu corpo, seu destino. Mas isso te dá uma vantagem enorme. Vantagem? Essa palavra soou estranha para mim. Mas Cristina assentiu. Sim. Você é o fio solto que eles não conseguiram cortar. Você é o erro no plano deles. Eles te subestimaram. E quem subestima, perde. Eu senti um calor subir pelo meu peito. Não era medo, não era dor. Era algo mais antigo, mais profundo. Era a força que minha mãe dizia que todas as mulheres carregam escondida nas costas. A força que só aparece quando tudo mais já foi tirado de nós. Marcelo se aproximou de Cristina. O que nós fazemos agora? Ela cruzou os braços, respirou fundo e começou a explicar como quem traça um mapa de guerra. Primeiro, precisamos encontrar Fernanda. Ela está fugindo ou se preparando para agir. Os dados encontrados mostram que ela não trabalha sozinha. Há uma rede, uma estrutura. Eu engoli em seco e meu nome ficou preso nessa rede. Ficou, ela confirmou. Mas agora vamos usar isso ao nosso favor. Como assim? Cristina então deu o passo que mudaria tudo. Você vai nos ajudar, Helena. Eu? Aquela palavra ecoou dentro de mim como algo impossível. Mas não havia ironia, dúvida ou hesitação na expressão de Cristina. Ela falava sério. Ninguém conhece Fernanda como você. Ninguém percebe os silêncios dela como você percebia. Ninguém viu seus hábitos, seus acessos, seus comportamentos, seus disfarces. Você tem informações que nós não temos. Você é a peça que eles tentaram manipular. E vai ser justamente a peça que vai nos levar até eles. Eu senti algo se acender dentro de mim, como uma vela acesa em plena escuridão. Cristina continuou. Quero que você pense em tudo o que Fernanda fez nos últimos meses. Lugares que mencionou. Pessoas que trouxe. Chamadas que atendeu escondida. Comentários soltos. Horários incomuns. Qualquer detalhe é útil. Nada é pequeno demais. Criminosos como ela contam com a falta de memória das pessoas ao redor. Só que agora, você vai lembrar de tudo. Fechei os olhos e comecei a lembrar. Lembrar de cenas que antes eu havia deixado passar por achar irrelevantes. Lembrar de palavras ditas com naturalidade exagerada. Lembrar de visitas rápidas demais, mensagens apagadas rápido demais, saídas justificadas com desculpas estranhas demais. Ela recebeu uma ligação um dia no meu quintal. Sussurrou algo como: a segunda leva está com ela, só preciso entregar. Cristina anotou. Ela perguntou meu horário de trabalho na semana passada com insistência. 3 vezes, anotou. Ela perguntou se o mercado onde trabalho tinha câmeras funcionando na área externa. Cristina levantou o rosto imediatamente. Isso era extremamente relevante. Continuei. Ela também comentou sobre viagens. Disse que queria ver fronteiras, que queria sentir a liberdade, que estava cansada da rotina com Marcelo. Marcelo abaixou a cabeça, envergonhado. E houve algo que nunca fez sentido para mim. Cristina se aproximou. Diga, Helena. Ela mediu meu pé. Cristina arregalou discretamente os olhos. Medir o pé? Disse que queria me comprar um chinelo novo, mas nunca me deu chinelo algum. Só o vestido. Cristina então fez um gesto para o investigador ao lado. Verifique tamanhos de sapato usados por laranjas cadastrados no sistema. Talvez ela estivesse coletando dados biométricos completos. Meu estômago se revirou. Eu estava sendo copiada, estudada, mapeada. Cristina colocou as mãos nos bolsos e andou pela sala como quem organiza pensamentos. Helena,
Tudo isso confirma que você era o molde perfeito. A estrutura física, os dados, os documentos, a rotina previsível. Você foi escolhida para substituir alguém ou para mascarar alguém. Substituir? Eu senti a garganta fechar. Cristina falou devagar, com clareza. Fernanda não queria apenas te incriminar. Ela queria que você desaparecesse, sem levantar suspeitas. E depois, ela assumiria a identidade que construiu em seu nome, para usar, descartar ou vender. Eu senti o sangue gelar. Era isso. Esse era o plano. Esse era o motivo. Minha vida era uma capa perfeita para uma criminosa com rosto bonito e passado desconhecido. Marcelo levantou-se, transtornado. Cristina, nós precisamos encontrá-la agora, antes que seja tarde. Cristina assentiu. E vamos. Mas agora precisamos ir mais longe. Precisamos entrar na mente dela. Precisamos descobrir onde ela se escondeu. E você, Helena, é a chave disso. Eu respirei fundo. E pela primeira vez desde o início dessa tragédia, eu me senti inteira. Eu não iria mais me esconder atrás das circunstâncias. Eu não iria mais permitir ser usada. E não importava quão grande fosse o monstro que Fernanda era, ela havia cometido um erro fatal. Subestimou uma mulher que sobreviveu a vida inteira. Eu ergui o rosto, olhei firme para Cristina e disse: eu vou ajudar, eu vou lembrar de tudo, e vamos encontrá-la. Cristina sorriu pela primeira vez. Esse é o espírito, Helena. Bem-vinda à luta. E foi nesse momento, nesse exato instante, que algo mudou dentro de mim. A mulher assustada morreu e outra nasceu. Uma mulher que não ia mais aceitar o silêncio. Uma mulher que não ia mais abaixar a cabeça. Uma mulher que finalmente entendeu que a própria força pode ser mais poderosa que qualquer maldade. Eu não sabia ainda onde Fernanda estava, mas ela ia descobrir que escolher a pessoa errada como peça do seu jogo foi o maior erro da vida dela. Cristina nos levou para uma sala reservada dentro da delegacia. A mesa era metálica, fria, e o ar parecia vibrar com a tensão que se acumulava ali dentro. 2 telas foram acesas, arquivos foram abertos, fotos começaram a aparecer diante de nós. Era como se a vida de Fernanda estivesse finalmente sendo arrancada das sombras e colocada sob o sol. E o que surgia não parecia nem de longe a mulher que meu filho havia amado. A primeira foto mostrava Fernanda em uma rua movimentada, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela havia uma mulher de cabelos claros, expressão dura, carregando uma pasta. Outra foto mostrava Fernanda entregando algo a um homem em um estacionamento. A terceira era pior. Cristina bateu o dedo na tela. Esta aqui. Nessa imagem, Fernanda estava em uma espécie de depósito abandonado, segurando uma caixa muito parecida com aquela em que me entregou o vestido. Ela falava com alguém, olhando para os lados, como se estivesse verificando se havia testemunhas. Mas o detalhe que gelou meu sangue foi o que Cristina apontou logo em seguida. Olhem aqui, no canto superior direito. Ampliaram a imagem e... lá estava, uma câmera. Uma câmera que claramente não pertencia ao local. Uma câmera que alguém instalara às escondidas. Marcelo arregalou os olhos. Quem estaria vigiando ela? Cristina cruzou os braços. Não sabemos ainda, mas sabemos que esse alguém monitorava movimentos dela há semanas. E isso muda o jogo completamente. Eu engoli em seco. Por que alguém que trabalha com ela a vigia? Cristina respondeu sem tirar os olhos da tela. Porque traição não existe só na família. Existe entre criminosos também. E se Fernanda estava fazendo algo por conta própria, alguém não gostou. Marcelo respirou fundo, quase sem voz. Então ela tinha inimigos também? Cristina assentiu. Sim, e isso significa que agora ela não é apenas perigosa para vocês, ela é perigosa para quem trabalha com ela. E isso a torna ainda mais imprevisível. Eu senti um nó crescer na garganta. Era como olhar para uma fotografia que revelava uma pessoa que eu nunca conheci. Helena, Cristina disse, precisamos que você nos diga se já viu esse lugar. Eu nunca estive lá. E a caixa? É idêntica à que ela me entregou no Natal. Cristina anotou algo. Isso confirma o padrão. Ela estava distribuindo peças. E você recebeu uma delas. Meu peito doeu. Eu não era apenas inocente. Eu era alvo. Marcelo encarava as fotos com horror, como se tentasse reconhecer naquela mulher a esposa que dividia seu quarto, sua mesa,
Sua vida, a Fernanda, que eu conheci. Ele não conseguiu terminar a frase. Cristina completou por ele. A Fernanda que você conheceu era uma versão construída, uma fachada, uma personagem. Pessoas assim estudam você antes de se aproximarem. Sabem exatamente o que dizer, como agir, como conquistar confiança. São habilidosas, são calculistas. E então Cristina me encarou diretamente. E elas escolhem pessoas generosas, como você. Eu fechei os olhos por um momento, tentando engolir a dor que crescia em ondas. Cristina continuou. Agora vamos à parte mais importante. Ela clicou na última foto. O ar sumiu dos meus pulmões. Era Fernanda, mas não estava sozinha. Ela conversava com um homem alto, de terno preto, aparência rígida, segurando um envelope grande. E atrás deles, parcialmente desfocado, estava alguém que fez minhas mãos tremerem. Um rosto familiar, muito familiar. Cristina olhou para mim. Helena. Você reconhece esse homem ao fundo? Eu demorei alguns segundos. Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar do meu peito. Os olhos ardiam. E então eu disse: sim, eu conheço. Ele já esteve na minha casa. Cristina arregalou os olhos. Marcelo quase caiu da cadeira. Quem é ele, mãe? A resposta saiu amarga, pesada, envenenada. O cunhado da Fernanda, irmão dela, aquele que ela dizia que não via há anos. Cristina trocou um olhar rápido com a equipe. O clima na sala ficou ainda mais denso. Ele esteve na sua casa quando? Eu respondi, a voz falhando. Há 3 semanas. Ela disse que ele só veio deixar documentos dela, mas ele entrou no meu quarto. Eu achei normal. Achei que ela estivesse apenas arrumando algo. Cristina fechou os olhos, respirando fundo, como alguém que acaba de confirmar um medo. Helena. Esse homem é procurado. E não é por pouca coisa. Eu levei a mão à boca. Marcelo pressionou o celular contra o rosto, totalmente transtornado. Cristina virou para o investigador. Mostre o registro. A ficha apareceu. Crimes financeiros, associação criminosa, corrupção, falsidade documental, tráfico de tecnologia sensível, desvio de identidade. E então, um detalhe final, em vermelho. Suspeito de desaparecimentos e substituições de identidade. Minha visão escureceu por alguns segundos. Cristina colocou a mão no meu ombro. Helena, agora sabemos quem estava por trás disso tudo. Fernanda era apenas a ponte, mas o mentor, o arquiteto, era ele. Eu mal conseguia respirar. A pior parte não era saber que um criminoso esteve dentro da minha casa. A pior parte era perceber que Fernanda não estava apenas me usando. Ela estava me entregando. Eu sussurrei. Ele queria meu nome. Queria minha vida. Queria desaparecer, sendo eu. Cristina assentiu lentamente e teria conseguido se não fosse o detalhe mais improvável de todos. Eu olhei para ela, confusa. Que detalhe? Ela sorriu. Pela primeira vez naquele dia, a pessoa que Fernanda menos esperava te salvou. Eu travei. Quem? Cristina respondeu. A gerente do mercado. A ex-veterana, a Cristina que reconheceu o vestido. E foi ali, naquele instante, que eu entendi. Minha vida inteira poderia ter acabado no dia em que coloquei aquele vestido. Mas uma mulher forte, uma desconhecida, percebeu o perigo antes de mim e evitou que eu fosse apagada. Cristina então respirou fundo, cruzou os braços e disse: Helena, agora começa a parte difícil, mas também a parte mais importante. Eu a encarei. Qual parte? Cristina inclinou-se para a frente e respondeu: a parte em que vamos atrás dela, e você vem com a gente. Meu coração acelerou. Esse era o início da minha revanche, da minha reconstrução, do meu renascimento, e nada, absolutamente nada, ia me impedir agora. Cristina pediu que apagassem as luzes da sala. De repente, apenas a tela iluminava nossos rostos, criando sombras duras que pareciam refletir a gravidade de tudo o que estava prestes a ser revelado. O investigador abriu um novo arquivo, um vídeo. A imagem era de baixa qualidade, mas nítida o suficiente para fazer meu estômago revirar. Fernanda aparecia entrando em um quarto simples, talvez de hotel. Ela verificava as cortinas, o espelho, o corredor, cada gesto preciso, calculado. Mas então, alguém entrou logo atrás dela. O irmão, o homem procurado, o rosto que eu reconheci, o mesmo que esteve na minha casa.
Marcelo apertou minha mão tão forte que senti meus ossos rangerem. O áudio era fraco, mas dava para ouvir fragmentos. Ela não desconfia. A velha é perfeita. Documentos preparados. Desaparecimento limpo. Minhas mãos começaram a tremer. Eu sou a velha perfeita? Aquela velha perfeita para sumir, para ser substituída, para ser descartada como lixo velho? O coração batia tão alto que parecia querer romper minhas costelas. Cristina apertou o punho sobre a mesa. Avança, disse ela. O investigador avançou alguns segundos. Fernanda então tirou algo da bolsa. O vestido vermelho, aquele que quase acabou com a minha vida. Ela o ergueu como quem segura uma ferramenta de trabalho. Ele funciona? Perguntou o irmão. Sim, Cristina, a gerente militar, vai reconhecer. Ela vai chamar a polícia instantaneamente. A velha vai entrar em choque, não vai conseguir reagir. Eu prendi a respiração. Era tudo planejado. Cada detalhe, cada passo, cada respiração minha havia sido usada contra mim. Mas o pior veio em seguida. O irmão sorriu. Ótimo. Assim aceleramos a fase final. Ela vai ser presa. Aí a gente some com ela no transporte. E a identidade dela fica com a gente. O mundo ficou sem som por alguns instantes. Eu levei a mão ao peito. Minha visão embaçou. Cristina colocou a mão nas minhas costas. Helena, respira. Marcelo estava pálido, trêmulo, como se estivesse assistindo sua vida desmoronar pedra por pedra. A gravação continuou. Fernanda respondeu. Ela confia em mim. Ela me vê como filha. Vai cair direitinho. Aquela frase atravessou minha alma como uma faca gelada. Eu me vejo como filha. Eu confiei nela. Eu abri minha casa. Eu abri meu coração. E tudo o que recebi, em troca, foi um plano de desaparecimento. Marcelo fechou os olhos. Havia dor neles, mas também vergonha. Ele amou uma mulher que planejou matar a vida da própria sogra. Minha voz saiu fraca, mas firme. Ela queria minha identidade. Ela queria minha vida. E o que ela ia fazer comigo, depois que eu desaparecesse? Cristina respondeu sem suavizar a verdade. Helena, eles não iam te deixar viva. O silêncio que seguiu foi mortal. Eu senti minha alma estremecer. Meus dedos congelaram. Minha respiração sumiu. Marcelo caiu de joelhos e começou a chorar. Cristina continuou. Esse grupo já fez isso antes. Aconteceu com uma senhora em Santa Catarina. E outra no interior de Goiás. Ambas sem família ativa, ambas acima dos 60, ambas com rotina previsível. As duas sumiram sem deixar vestígios. Eu fechei os olhos. Por um instante, tentei imaginar meu próprio nome numa ficha de desaparecimento. O vazio frio que senti me fez compreender a gravidade. Eu não teria sequer um túmulo. Mas então, algo mudou dentro de mim. Não foi só medo. Não foi só ódio. Foi um tipo de clareza que nasce quando alguém tenta destruir aquilo que você mais tem de precioso, sua história. Eu abri os olhos. Não havia mais tremor. Não havia mais fragilidade. Havia decisão. Cristina percebeu. Ela se aproximou e perguntou. Helena, você está pronta? Eu olhei para ela com a firmeza que eu mesma desconhecia. Pronta para quê? Cristina respirou fundo e respondeu. Pronta para caçar essa mulher. Ela tentou apagar sua vida. Agora, é você quem vai expor a dela. Eu senti o corpo inteiro se alinhar a uma força nova. Eu quero, disse eu. Marcelo enxugou as lágrimas e ergueu o rosto. Mãe, eu vou com você. Eu juro. Eu não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Eu acariciei o rosto dele, com a delicadeza que só mães conhecem. Agora, meu filho, você está começando a me ver. Cristina então falou com um sorriso duro. Helena, você tem algo que Fernanda não previu. Algo que nenhuma criminosa consegue calcular. Eu a encarei. O quê? Cristina respondeu. Você sobreviveu. E isso destruiu o plano dela. Agora, é ela quem está vulnerável. O investigador abriu outro arquivo. E então vimos rastreamento de vozes, movimentações bancárias, sinais de celular apagados, mensagens codificadas, rota de fuga incompleta, um endereço marcado em vermelho. Cristina apontou. Helena, achamos. Sabemos onde Fernanda está. Eu senti meu coração se erguer como uma lâmina. Então vamos. Cristina assentiu. Dona Helena, a partir de agora, a senhora não é mais apenas uma vítima. A senhora é uma testemunha-chave.
E é a única pessoa capaz de reconhecer detalhes que nós não conseguimos ver. Isso te coloca no centro da operação. Eu sorri. Pela primeira vez, não de nervoso, mas por decisão. Cristina, a vida inteira me disseram que eu era fraca. Hoje, eu vou provar que nunca fui. Ela sorriu de volta. Então venha. Hoje vamos mostrar a Fernanda quem é a mulher que ela tentou apagar. E assim terminou o 5º capítulo. Com a verdade exposta, com o horror revelado e com uma nova Helena nascendo, pronta para enfrentar a escuridão que tentou devorar sua vida. A madrugada havia chegado silenciosa, mas dentro de mim havia um turbilhão impossível de acalmar. Os carros da polícia estavam alinhados no pátio como feras prontas para assaltar, e Cristina organizava tudo com a precisão de uma comandante que já havia vivido guerras suficientes para saber que qualquer detalhe pode definir vida ou morte. Eu observava aquela movimentação, sentindo algo novo nas minhas veias. Não era medo, não era desespero, era consciência. Consciência de que eu não era mais uma senhora perdida na própria casa. Consciência de que eu estava agora no centro de uma operação para capturar uma criminosa que tentou me apagar da própria existência. Cristina se aproximou, vestindo o colete policial. Ela me entregou um colete também. Use, Helena. Eu toquei o tecido grosseiro, pesado. Nunca imaginei usar algo assim na vida. Mas o destino tem maneiras estranhas de revelar quem realmente somos. Eu vesti. Marcelo estava ao meu lado, completamente sério. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. A dor de amar alguém que tentou destruir sua mãe era um tipo de tormento que eu não desejaria a ninguém. Cristina abriu um mapa sobre o capô de um dos carros. O último sinal que rastreamos do irmão da Fernanda indica um galpão abandonado nos limites da cidade. Essa região tem silos, contêineres antigos e pouca iluminação. É um lugar perfeito para desaparecimentos e trocas ilegais. Eu engoli em seco. E ela? Fernanda está lá? Cristina respondeu. Tudo indica que sim, e ela não está sozinha. O silêncio caiu como um machado sobre nós. Marcelo apertou meu ombro. Mãe, se algo acontecer, você fica atrás de mim, tá? Eu respirei fundo, olhando dentro dos olhos dele. Marcelo, meu filho, eu passei a vida inteira te protegendo. Agora você precisa deixar que eu me proteja também. Ele abaixou a cabeça, emocionado. Cristina interrompeu. Vamos. Quanto mais tempo passa, mais chance ela tem de escapar. Entramos nos carros. As luzes da madrugada cortavam o céu escuro. O rádio chiava em códigos que eu não entendia. A cidade dormia, mas meu coração estava desperto como nunca havia estado. Quando chegamos à área industrial, a sensação era de que estávamos entrando em outro mundo. Um mundo feito de metal enferrujado, janelas quebradas, contêineres empilhados como paredes de um labirinto. O vento carregava um cheiro de óleo velho e pó. Cristina levantou a mão. Todos em silêncio. Os policiais se espalharam pelas laterais do terreno. Um deles me guiou até um ponto seguro atrás de um muro de concreto, mas Cristina ficou comigo. Ela sabia que eu precisava estar perto, e sabia que minha presença mudaria tudo quando Fernanda aparecesse. Marcelo ficou apenas alguns passos atrás, mantendo a distância necessária, mas sem tirar os olhos de mim. E então ouvimos passos, vozes baixas. Cristina fez sinal para aguardarmos. As vozes se aproximaram, e quando a porta enferrujada do galpão abriu, eu senti meu coração parar por um segundo. Era ela, Fernanda, usando uma jaqueta escura, com o cabelo preso de forma apressada. Os olhos alertas, calculistas, caminhava rápido, conferindo o celular, como quem tenta resolver um problema urgente. Atrás dela, o irmão, e atrás dele, 2 caixas idênticas àquela que eu recebi no Natal. Cristina sussurrou. É agora. Os policiais se moveram como sombras, nenhum som além do vento. Tudo foi rápido. Fernanda deu 3 passos, mais 2, e então Cristina saiu de trás do muro e apontou a lanterna diretamente para o rosto dela. Fernanda congelou. Os olhos dela se arregalaram, e naquele instante, ela me viu. Eu não estava escondida. Eu não estava encolhida. Eu estava de pé, ao lado de Cristina, com o colete no peito e uma postura que eu mesma não reconhecia, mas que parecia me pertencer desde sempre. Fernanda deu um passo para trás, mas Cristina gritou: Polícia! Ninguém se mexe! O irmão levantou os braços, mas um dos homens ao fundo correu. Os policiais saltaram sobre ele.
gritos, ordens, rádio, tumulto, mas minha atenção estava presa apenas nela. Fernanda me encarava como se tivesse visto um fantasma, como se minha existência ali fosse um erro no plano dela, um erro que ela não soube calcular. Eu dei um passo à frente, e a expressão dela mudou de choque para raiva. Helena, você não era para estar aqui. A voz saiu fria, metálica, sem nenhum resquício da doçura que ela usava perto do Marcelo. Eu respondi, não? Porque você me queria presa? Desaparecida? Ou morta? Cristina me segurou de leve, mas eu levantei a mão. Eu quero falar com ela. Fernanda cerrou os dentes. Você não entende nada, eu continuei. Eu entendo sim. Eu entendo que você entrou na minha vida porque eu era perfeita para o seu plano. Eu era velha, frágil, sozinha. Eu era um CPF fácil de manipular. Eu era o rosto que ninguém estranharia se desaparecesse. Os olhos dela brilharam de ódio. Pare de falar. Não vou parar. Ela deu um passo à frente, mas os policiais levantaram as armas. Eu ergui o queixo. Você queria meu nome? Queria minha identidade? Queria a minha vida? Os lábios dela tremeram. Você era útil. Cristina avançou um passo, mas eu novamente a segurei. E continuei. Útil. Eu era útil. Fernanda desviou o olhar. Era a primeira vez que eu a via perder a postura. Era como se eu estivesse enfiando as palavras onde doíam. E então eu disse, mas você cometeu um erro, Fernanda. O mesmo erro que todas as pessoas cruéis cometem. Ela me encarou, furiosa. Qual erro? Eu respondi devagar, cada sílaba como um corte. Você achou que eu era fraca. O silêncio foi absoluto. Cristina me olhou como se enxergasse algo novo em mim. Marcelo deixou escapar um soluço contido. Os policiais mantiveram o cerco. Fernanda respirou fundo, tremendo. Você não sabe com quem está lidando. Eu dei o último passo. Não, Fernanda. Quem não sabe é você. Foi nesse instante que Cristina deu a ordem. Agora. Os policiais avançaram. Algemaram o irmão, agarraram Fernanda pelos braços, mesmo enquanto ela gritava, se debatia, me xingava, jurava que tudo estava sob controle, mas não estava mais. Não era mais ela quem controlava a narrativa, era eu. Fiquei ali parada, respirando fundo, observando enquanto a mulher que me enganou, que tentou apagar minha história, era finalmente arrancada das sombras que ela mesma escolheu viver. E foi ali, naquela madrugada fria, naquele galpão esquecido, que eu renasci, não como vítima, mas como alguém que sobreviveu ao pior que o silêncio pode esconder. Fernanda foi arrastada para fora do galpão, ainda gritando meu nome como se eu fosse a culpada pela ruína dela. Mas eu não senti medo. Não senti culpa, não senti piedade. A única coisa que senti foi um silêncio profundo dentro de mim. O tipo de silêncio que se instala quando finalmente entendemos que sobrevivemos. Sim, eu sobrevivi. E o que quer que acontecesse dali em diante seria consequência das escolhas deles, não das minhas. O irmão dela também foi algemado. Ele não resistiu. Não precisou. O olhar dele dizia tudo. Ele sabia que era o fim da linha. Sabia que a rede deles estava ruindo. Sabia que naquela madrugada, a estrutura que eles construíram por anos finalmente encontrou alguém que não se deixou apagar. Eu. Os policiais colocaram ambos no carro. O barulho das portas batendo ecoou pelo pátio vazio como um veredito. E eu fiquei ali, respirando o ar frio, sentindo o gosto da liberdade que por um fio eu teria perdido para sempre. Cristina se aproximou e tocou meu braço. Acabou, Helena. Eu olhei para ela. Havia tanto para agradecer, mas as palavras ainda não vinham. Ela continuou. Você foi corajosa, mais do que qualquer pessoa esperava. Você enfrentou sua nora, enfrentou a verdade, enfrentou o medo. Isso não é pouca coisa. Eu sorri, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Nem sei explicar. Parece que a mulher que eu era antes ficou lá dentro. Cristina assentiu. E a que saiu agora é muito mais forte. Marcelo se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, me desculpa. Por tudo. Por não ter enxergado. Por não ter te protegido. Por ter acreditado nela ao invés de acreditar em você. Eu toquei o rosto dele. Meu filho, quem ama de verdade, também cai nas mãos erradas. Você não tem culpa de ter dado amor. A culpa é de quem usou esse amor como arma. Ele chorou, apoiando a cabeça no meu ombro. Eu te amo, mãe. Eu achei que estava cuidando de você.
mas fui eu quem te deixou vulnerável. Filho, eu sobrevivi. E você está aqui agora. Isso basta. Os dias seguintes foram intensos. Depoimentos, reconhecimento de provas, cruzamento de dados, audiências, relatórios e, por fim, a sentença. Fernanda foi condenada, seu irmão também. Toda a rede envolvida acabou descoberta graças às informações que vieram do plano que tentaram montar usando meu nome. O cinismo do destino às vezes trabalha a nosso favor. A delegada, Cristina, recebeu elogios oficiais pela operação. Eu recebi proteção e apoio jurídico completo. E recebi, principalmente, algo que eu pensei que nunca teria de novo: paz. Um dia, semanas depois, sentado comigo na varanda, Marcelo finalmente perguntou: Mãe, como você conseguiu? Como você aguentou isso tudo? Eu sorri olhando para o céu, que naquele fim de tarde tinha a cor exata do vestido que quase me destruiu. Meu filho, quando a gente chega na minha idade, aprende uma verdade simples: quem vive pelas sombras, teme a luz. Quem vive pela mentira, teme a verdade. E quem tenta apagar uma mulher madura, esquece que ela já venceu tanta coisa na vida que um criminoso não passa de mais um obstáculo no caminho. Marcelo segurou minha mão. Você me ensinou isso, mãe. E eu respondi com serenidade. Era para você aprender agora, no tempo certo. Hoje, quando olho para trás, não vejo apenas o horror, vejo o caminho. Vejo a mulher que eu fui forçada a me tornar. Uma mulher que encontrou coragem no próprio silêncio. Uma mulher que descobriu que idade não é fraqueza, é blindagem. E que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de roubar nossa história. Fernanda tentou apagar quem eu era, mas no fim, foi a própria escuridão que a engoliu. E eu voltei para casa, para minha vida, para minha verdade. Mais forte, mais inteira, mais consciente do que significa sobreviver. E, sobretudo, mais consciente do valor que tenho, porque a justiça não veio apenas das mãos da polícia. Ela veio do momento em que eu, finalmente, entendi que não precisava mais ter medo. Se você me ouviu até aqui, meu coração agradece. Obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Obrigada por ouvir a voz de uma mulher madura que se recusou a ser apagada. E se você deseja nos apoiar e continuar recebendo histórias como esta, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito a continuar compartilhando narrativas profundas, emocionantes e cheias de verdade. Obrigada. De coração.